Gente, hoje nós vamos trabalhar, eu mandei o texto para vocês, lá em Marcos 4. Também é um texto bem conhecido, quando Jesus acalma a tempestade. E a gente vai ver algumas nuances nesse texto que nos chamam a atenção e que pode ser aplicado para os nossos dias, para as nossas vidas, né? Então, eu sempre repito, tudo que Jesus fez, Willy, foi para aqueles que estavam ali, foi para ficar na história, para todos que viessem depois e para os nossos dias atuais. Então, vamos pegar, extrair desse texto aplicações para as nossas vidas, para melhorar as nossas vidas. Aquilo que não está tão bom, melhorar. E aquilo que está bom, ficar muito melhor, tá certo? Então, eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez-se completa bonança. Amém? Então, esse texto, gente, tem um cenário aí. Jesus estava falando numa região que aconteceu muitos milagres nessa região, que eram as margens do do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na realidade, não é um mar, é um lago. Assim como o Mar Morto, que nós vimos que na semana passada, não era um mar, né? Era um lago. E assim como o da Galileia, também é um lago. Essa região, Jesus pregava muito ali. Tem em média, assim, dos 33 milagres que Jesus fez, em média 18 estão nessa região. Jesus falava muito ali. E nesse dia, Jesus tinha ensinado várias lições ali, vários sermões, várias parábolas. E Jesus já estava cansado, porque já era noite. E ele falou assim: olha, vamos passar para o outro lado. E quando Jesus fala, né, para os discípulos, vamos para o outro lado, é meio que uma ordem, né? Vamos para o outro lado. Ele não perguntou: vocês querem ir para outro lado? Não, ele fala assim: vamos para o outro lado. Uma ordem. Mas essa ordem que Jesus dá é mais ou menos quando a gente tem um superior, um chefe, um diretor que pede as coisas para a gente, né? Então, quando é o pedido deles, já está implícito uma ordem. Eu não preciso falar, eu estou mandando. Quando um superior pede, ele quer dizer que ali já está implícito uma ordem. E os discípulos o chamavam de mestre, né? Então tinha esse reconhecimento. Jesus já tinha feito outros milagres aí, nesse contexto, tá certo? E eles entram no barquinho, os seus discípulos, e vão. Imagina só que, vamos pensar que os 12 discípulos estavam com Jesus, e outros barcos também o seguiam. Então, estavam lá naquele barco e começaram a navegar. Eles deixaram a multidão ali e foram.
Começou tudo bem, não tinha nenhum problema, parecia que o tempo estava favorável e, do nada, surge uma tempestade no lago. Aí vocês falam, gente, tempestade no lago? Essa região apresenta tempestade, vendavais, porque é uma região cercada de altas montanhas. E essas montanhas, no topo dessas montanhas, venta muito e faz uma corrente de ar e pode atingir esse lago, que forma grandes ondas. Eu até separei aqui, eu vou compartilhar com vocês, surge essas ondas muito altas e começa a bater no barco. Além desse vento, as ondas, o barco começou a encher de água. O cenário não era bom. Mas lembrando que pelo menos 3 desses discípulos eram pescadores. Pedro, Tiago e João eram pescadores. E tinham grande experiência, porque eles pescavam nesse mar da Galileia. Tanto é que nesse mar da Galileia tem outras experiências. A pescaria, que Jesus manda jogar a rede para o outro lado e tem assim uma quantidade de peixes enormes. Jesus andou sobre as águas no mar da Galileia, que depois é um outro texto que nós vamos estar estudando. Então, esse mar da Galileia era um mar que eles habitualmente estavam nele, navegando neles, por conta das pescarias, coisas. Só que naquele dia, com toda a experiência que eles tinham, nada estava dando resultado. Nada, absolutamente nada, estava dando resultado. E aí eles falam, com meus recursos, com as nossas capacidades, com a minha experiência, não estou conseguindo controlar isso? Bom, lembrou que Jesus estava no barco. Ou não queria incomodar Jesus, porque Jesus estava muito cansado porque tinha falado o dia inteiro com aquela multidão. E Jesus estava lá no fundo do barco, na polpa, que é atrás, dormindo num travesseiro. E ele não acordou com o vento, ele não acordou com a água entrando, ele não acordou com as ondas batendo. Que sono, né? Que tranquilidade no meio dessa tempestade. Aí os discípulos acordam Jesus. Mestre, não te importa que a gente pereça? Não te importa que a gente morra? Aí Jesus vai e acalma a tempestade, repreende o vento, e se forma aquela bonança. O mar fica tranquilo. E Jesus depois faz uma pergunta para eles. Por que são tão tímidos? Por que tão pouca fé? Por que tanto medo? Depois, eles ficam se interrogando entre eles. Quem é este que até o vento e o mar repreende? Quem é este? Vamos trazer um pouco para as nossas vivências. Falamos do mar, vamos ver se ele chegou aqui. O mar, talvez o Hamilton tenha que entrar no celular dele para ver se chegou o link que eu passei. Vamos ver. Mas tá filmando. Bom, aí vamos trazer desde o começo. Jesus deu uma ordem. Vamos passar para o outro lado. Bom, eles cumpriram o mandamento, a ordem de Jesus. Nem sempre, quando a gente cumpre a ordem de Jesus, não quer dizer que não vamos ter dificuldades.
Você já pensou nisso? Olha, Jesus estava falando, vamos passar para o outro lado. Eles cumpriram exatamente o que Jesus solicitou. Mas quando chegou lá, do nada, começa um vento, uma tempestade, tipo, o senhor trouxe a gente para morrer aqui no meio do lago? Como isso é um barco furado? Que missão é essa que o senhor está me dando que eu cumpro a sua vontade, estou fazendo tudo certo e vou morrer afogado? Não, não era esse jeito. A gente começa a achar e colocar culpa no nosso Pai Celestial por algumas coisas que não estão dando certo. E a gente não vê que é aprendizado. Gente, vocês sabiam que para uma criança andar firmemente, ela leva mais de 1000 quedas? É verdade. Cair não é bom, não. Mas tem que levantar. Para a gente aprender, nós temos que estudar. E para muita gente, estudar não é muito fácil. Por causa da concentração, por causa que não, às vezes o lugar não é confortável, é chato e tem muitas dificuldades para a gente aprender. E a gente cresce nas dificuldades. E você já percebeu que se eles não passassem por essa experiência, será que eles conseguiriam responder entre eles quem é este? Que até o mar acalma? Quem é este? Eles estavam conhecendo mais Jesus. E às vezes, quando a gente está passando dificuldade, mesmo fazendo a vontade dele, a gente começa a conhecê-lo mais. E quanto mais a gente conhece, mais o ama. Não quer dizer que cumprir a vontade de Deus, tudo vai ser 1000 maravilhas. Às vezes, passamos por dificuldade. Mas sabe o que é o mais importante? Jesus está no barco. Quando a gente cumpre a vontade do Pai, Ele está no barco. Ele não perdeu o controle da situação. Às vezes a gente acha que, mesmo indo, fazendo a vontade de Deus, as minhas capacidades, os meus conhecimentos, pode falar, Deus, não precisa agora se preocupar comigo não, porque eu já aprendi muito e consigo resolver várias coisas. É só para lembrar que a minha autossuficiência não é tudo. E mesmo com aquela experiência daqueles discípulos, pelo menos 3 eram pescadores, sua profissão era só pescar. Naquele mar, não conseguiram controlar. Quando a gente se coloca na dependência de Deus, a gente vê o poder dele, o milagre dele. E é muito gostoso. Que surpresa que não foi para aqueles discípulos ver Jesus no controle daquela situação. Jesus não perdeu o controle da situação, seja ela qual for. Outra situação. Aquele momento, naquele lago, é um lago grande. Alguns falam que eles têm entre 19 e 21 quilômetros de largura. É um lago considerável. E ele é alimentado pelo Rio Jordão. O mesmo do Mar Morto. E aí, aquele cenário de turbulência, de medo, porque eles sentiram muito medo, acontece dentro da gente, quando o pânico domina as minhas funções, o meu pensamento, quando o medo domina as minhas atitudes, as minhas funções fisiológicas, do batimento cardíaco, da dor de barriga, a gente não pensa, eles estavam assim, em pânico, o medo. E quando a gente começa a pensar, o mar parece que foi até maior, a tempestade, o problema fica maior. Mas quando Jesus está no barco, pode ser o problema que você estiver passando, ele tem o domínio. Ele pode resolver.
Tem uma passagem de uma história que eu vou contar para vocês que diz assim: no aeroporto tinha uma criança que estava viajando sozinha e uma aeromoça estava acompanhando, que isso é muito comum, as crianças viajarem só com documento, né? E os comissários assumem aquela criança e entregam para o responsável no destino final. Essa criança estava embarcando, uma criança de uns 8 anos, e as pessoas olhando aquela criança, bem tranquila, embarcou. E aí sentou do lado de uma senhora. E ele lá, tal, o avião decolou, e de repente começou uma turbulência, mas uma turbulência que o avião batia daqui, batia de lá, e abria aquele negócio lá das malas, o porta-mala lá, e caía as malas em cima do povo, e o povo já apavorado, e aquele menino lá tranquilo, sentado, sozinho. Aí essa senhora do lado falou assim: você não tá com medo? Aí ele falou: não, eu sei quem tá pilotando o avião. Ela quem? É meu pai. E ele é o melhor piloto que existe. Você sabe quem está no comando da sua vida? É Deus. É Deus. Ele tem todo o poder, todo o controle da situação. O medo faz com que a gente perca a noção de raciocínio de toda a criação, às vezes, né? Porque Deus que criou todas essas coisas, será que não tem controle daquilo que eu estou vivendo, da tempestade, da pandemia? Do desemprego? Da enfermidade? Não. Às vezes, quando a gente perde alguém querido, igual a gente teve a mãe do Renato, que faleceu, a gente sente muito. Mas o ciclo natural da vida é os filhos enterrarem os pais. Isso já é um privilégio. É difícil quando, às vezes, parece que tem inversão, fica mais difícil ainda, né, quando o pai enterra o filho. Mas a gente tem um ciclo natural da vida. É que às vezes a gente tem dentro da gente um sentimento de imortalidade e a gente acha que quem partiu é menos privilegiado que a gente que está vivo. Mas ele só foi na frente. Isso são ciclos, mas para quem ficou, tem a tristeza, tem a saudade, tem uma dor que não deixa de ser uma tempestade. Não deixa de ser uma tempestade. E nessa hora a gente tem que falar: Deus, me ajuda, porque com as minhas forças, com o meu conhecimento, eu não consigo resolver isso. Eu preciso de ti. No Salmo 89:9, a palavra de Deus fala assim: tu dominas o mar poderoso, tu acalma as suas ondas furiosas. Os discípulos tinham esquecido, acho disso também, porque eles já tinham acesso aos salmos, que era lido no templo. Deus já estava falando que ele domina toda a sua criação, porque ele criou e domina. Outro texto está lá em Salmo 65:7, que diz assim: tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria dos povos. Ele tem controle. Interessante que Jesus estava dormindo. Primeiro, ele sabia que quando ele falou vamos para o outro lado, ele ia chegar do outro lado. Ele ia chegar do outro lado. Não importa o que aconteça no meio do caminho. Faça a coisa certa. Os discípulos entraram em pânico, eu também entraria em pânico. Não me vejo melhor nesse estado. Eu, quando uma vez fui para um mar aí, lá no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, a Zilá, não sei se estava, a Zilá não está hoje, mas acho que a Zilá também estava, não sei. Eu estava num barquinho que parecia uma caixa, uma caixa de fósforo, tá assim.
E aí, esse barco, a gente encontrou 2 baleias. Gente, quase que eu, assim, entrei em, sei lá, em choque. Porque o barco parecia uma caixa de fósforo e as baleias eram enormes. Eu falei, se essa baleia chegar perto desse barquinho, a gente não vai ter condições de sobreviver. A gente vai virar petisco de baleia. E aí, eu me senti, eu imagino na situação dos discípulos que estavam lá. E Jesus dormindo. Sabe aquela tranquilidade? Aquele sono da paz? Às vezes a gente precisa dele. E quando tem problema, a primeira coisa que a gente faz é perder o sono, né? Aí a gente tem que falar, Jesus, acalma meu coração. Senhor, toma conta. Eu coloco nos teus pés, no teu altar, esse problema. Dai-me o sono da paz para poder dormir. Porque uma das primeiras coisas que tira da gente é o sono. Apetite às vezes não, né? Porque o meu, tem gente, eu acho super chique. Eu tô nervosa, eu não consigo comer. Eu acho isso tão fino. Porque eu sou cada lágrima é uma garfada. Mas tudo bem. Então, a gente vai aprendendo a ter um controle, condicionar a nossa mente que eu preciso entender que Jesus tem o controle. Seja dessa pandemia, olha gente, acho que a gente nunca buscou tanto a Deus, está desfrutando das coisas de Deus como nesse momento. A gente sente pelas pessoas, estamos com corações mais sensíveis. O desemprego de outras pessoas, a crise que a gente fala, Deus, visita, quanto a gente tem buscado. E a gente vai ver, olha gente, Hitler caiu, Mussolini caiu, Muro de Berlim caiu. Eu creio que esse vírus vai cair, essa pandemia. Eu acredito. Porque que não é porque que as coisas estão assim que ele não tem o controle. Uma outra coisa é que quando Jesus está no barco, jamais ele vai afundar. Nunca ele vai afundar. Nunca. Mais uma outra coisa que eu quero colocar para vocês. Quando os discípulos, cheios de medo, diziam uns para os outros: quem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é este para você? Quem é este para mim? Quem é Jesus para você? Quem é? Os discípulos tinham dúvida ainda porque estavam conhecendo Jesus. E cada vez que eles conheciam Jesus, que passava por essas dificuldades, porque passaram por outras, eles iam vendo que podiam confiar, entregar a sua vida na mão dele. O mundo está assim não é porque Deus perdeu o controle, não. Não é. Lembra Nero, que eu esqueci de falar? Também caiu. E assim vai. Confia. Se o mar crescer, aplica a tua fé. Faz como aquele menino. Eu conheço o piloto. Eu sei quem está pilotando esse avião. É essa segurança que a gente precisa ter. E continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Continuar fazendo a vontade de Deus não quer dizer que não vamos passar por dificuldades. Mas passar por dificuldades quando Jesus está no comando é um aprendizado. Não é um castigo. Não é um castigo. Você está no aprendizado. Lembra a criança que cai e rala o joelhinho às vezes para aprender a andar? Às vezes acontece com a gente. Isso é um aprendizado. A dificuldade, cumprindo a vontade de Deus, é aprender mais dele. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Se Deus quiser.